Olha, estamos agora já aqui nos estúdios do Pod Campeão, com um podcast desta semana, onde o assunto é a reincidência. O que nós estamos vendo? Nunca presenciamos tantas prisões como estamos presenciando no estado do Piauí. Mas também estamos vendo as mesmas caras cometendo os mesmos crimes. Eu estou aqui com o delegado-geral de Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, Luz Keiko, nosso delegado-geral, e a defensora pública, Bildete Evangelista, que, por coincidência ou não, também já foi delegada-geral, já esteve na cadeira de Luz Keiko, né? Eu começo pelas damas. A senhora é a advogada do povo. A Defensoria Pública é um papel constitucional, tem que oferecer esta defesa, mesmo que seja um bandido perigoso. E muitas vezes, aliás, depois eu vou lhe perguntar, muitas vezes a Defensoria, inclusive, diz que é culpada dessas solturas, porque perde tempo, perde prazo, e esses caras vão para as ruas. Boa tarde, defensora. Boa tarde, Silas. Boa tarde, delegada Luz Keiko. Prazer estar aqui, estarmos debatendo sobre esse tema importante para toda a sociedade. E a Defensoria faz a defesa técnica. Ela atua de acordo com o devido processo legal, em observância às regras postas na Constituição, com contraditória e ampla defesa, que é inerente à minha defesa, à sua defesa, do delegado, a partir do momento que formos acusados de algum crime. Então, o que nós fazemos? Precisa ser evidenciado pela Polícia Judiciária autoria e materialidade de crime. E se esses fatos não se repetem em juízo, não tem como. Pela presunção da inocência, pelo princípio indúbio pro réu, tem que ser absolvido. Ou o demorar na instrução também, muitas vezes resulta no relaxamento dessas prisões preventivas que a polícia faz, porque você não tem uma sentença, o processo não chegou ao fim, não teve o início, o meio e fim. Então, são vários motivos em que a defesa técnica atua, que é o que a Defensoria faz, levar contraditório e ampla defesa aos acusados em geral. Agora, a defensora, a senhora disse que lá no juízo tem que estar a materialidade que a Polícia Civil conseguiu para levá-los para a cadeia. Mas a senhora não acha que a polícia, por exemplo, o ministro disse que a polícia está prendendo mal. A senhora acredita que a polícia está prendendo mal? Vamos lá. Quando a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, ela prende alguém, ela tem que carrear nos autos que aquela pessoa é o autor daquele crime e tem que ter provas suficientes. Se for um homicídio, tem que ter a arma, tem que ter aquela pessoa na cena do crime, tem que ter testemunha, porque nem sempre tudo é o que parece ser. E a partir do momento em que tem reconhecimentos fotográficos, parecido, tatuagem, e que esses reconhecimentos não obedecem ao devido processo legal, não foi descritas as características físicas antes, foram colocados, por exemplo, um jovem de 18 anos, fazer comparação com pessoas de 60 anos, mais obeso, mais baixo, mais gordo. E a partir do momento que há uma indução, aquela prova não é considerada robusta para uma condenação. E isso acontece, vai ser absolvido, porque a regra do jogo é o que a Constituição cidadã determina. Fantástico, delegado Luz Keiko. Então tá aí, a defensora disse que está lá tecnicamente defendendo, e que muitas vezes o que consta lá na hora de manter o elemento preso não é aquilo que constou lá na prisão feita pela polícia. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Silas. Boa tarde aqui, doutora e Udete, a todos que nos acompanham. Primeiro que é muito gratificante estar fazendo esse debate e com você, Silas, e com a nossa amiga, doutora Udete, que eu tenho muita deferência. Quando eu assumi o cargo de delegado de polícia, a doutora Udete era a delegada-geral e tivemos uma excelente relação. E é uma mulher hoje que realmente deve ser bem respeitada por todo esse histórico. Não é brincadeira você ser delegado-geral, defensor-geral, ter uma votação expressiva para a vaga de desembargador, eu a admiro muito. Certo? E sobre esse tema, Silas, na verdade, a Polícia Civil, eu tenho certeza que nós estamos num momento em que os inquéritos são muito bem produzidos, porque nós investimos muito na polícia técnica, investimos muito em tecnologia, em cursos de aperfeiçoamento na CADEPOL. Tanto é que só se chega a um processo, a instrução criminal, porque o promotor denunciou. Se o promotor denunciou e o juiz recebeu a denúncia, é porque ali havia indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Senão não haveria nem a denúncia, certo? O que é que ocorre? Eu concordo com a autoridade. O advogado, o defensor, ele tem que fazer valer o devido processo legal,
Só se faz justiça com o devido processo legal. Mas, assim, quando chega nessa fase em que há o contratório e ampla defesa, às vezes ali o interrogado, que às vezes confessou um delito espontaneamente, já nega em juízo, né? Recebe a orientação de negar em juízo. E outros fatos que terminam, logicamente, não sendo a mesma repetição do inquérito policial. Isso é perfeitamente comum, né? Não é nada de anormal isso, né? Então, eu creio, inclusive, que a justiça criminal no Piauí, como um todo, ela evoluiu muito nesses últimos anos, né? Quando nós iniciamos essa nova gestão, doutor Idete, com o secretário Chico Lucas, nós visitamos o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça apresentou um projeto ao governador para reestruturar a justiça criminal e foram criadas mais varas. Foi criada mais uma vara do júri, uma vara de organização criminosa, que está sendo bem instruída agora, com 3 juízes, criada uma vara exclusiva de roubo e criadas centrais de inquérito em várias seccionais do estado do Piauí, onde isso é muito bom, porque há um juiz de garantias que trabalha praticamente para a polícia, né? Para receber cautelares e os inquéritos policiais. Delegado, dito isso, me permita, senhor, com toda essa evolução, por que nós estamos vendo as mesmas figuras nas ruas? Por que nós estamos vendo o enxuga-gelo? Vocês têm prendido muito, mas a gente tem visto esse pessoal na rua. Teve, inclusive, uma matança na Santa Maria da Codipe, com aquele episódio de uma família, em que os caras estiveram presos dias antes e foram soltos e aconteceu aquela matança toda lá na Santa Maria da Codipe. Então, por quê? O povo pode estar perguntando, o delegado diz que evoluiu, o judiciário está sendo eficaz, a Defensoria Pública trabalha dentro da legalidade, por que esses caras saem tanto da cadeia? Cidas, mas, assim, deixa eu explicar. Essa juventude, praticamente os menores infratores, por exemplo. O menor infrator, você sabe, ele não passa muito tempo. E o fluxo é grande. Por exemplo, Teresina é uma cidade de 3 milhões de habitantes. Mas nós temos visto maiores. Não, escute. Não estou dizendo que são menores, mas esses menores chegam à maioridade, certo? Eles chegam à maioridade. E aí começa a se renovar esse fluxo. Tanto Silas, que quando nós iniciamos essa nossa gestão, o sistema prisional tinha 5 mil presos. Hoje tem 7.500 presos. Sim. Foi um aumento fora da realidade, certo? Agora, é lógico que com a independência funcional, o juiz, o promotor, principalmente o Poder Judiciário, ele pode interpretar que ali, aquele caso ali não é um motivo para prisão preventiva e eu posso discordar, mas eu tenho que respeitar o entendimento dele, certo? Mas, como um todo, eu acredito que está melhor, certo? Antes a polícia demorava 2 meses para conseguir um mandado de busca. Sim. Hoje a justiça colabora muito mais conosco, né? Defensora Ildete, na realidade, o bandido hoje, ele comete até 3 crimes e ainda volta para a rua. E a senhora foi muito, aqui antes de nós começarmos o debate, de nos lembrar de que a reincidência realmente se dá quando é julgado, condenado, transitado e julgado. Mas, mesmo assim, essas pessoas estão indo para a rua quando elas respondem 2, 3 homicídios. E muitas vezes colocam a culpa em vocês. Foi o defensor que não foi à audiência. Foi o defensor que perdeu o prazo. O Ministério Público está... E eu gostaria muito de ter tido o Ministério Público aqui, que não quis vir, que por um motivo ou outro não deu para vir, porque era para dizer, olha, nós temos um grande problema lá, o defensor público que ganha muito bem, mas perde muito prazo, não tem audiência, não acontece. Acontece isso? Dificilmente. Não vou dizer que não acontece, mas veja, se a causa foi imputada à defesa técnica ao defensor, o juiz pode nomear um dativo, um advogado dativo. Não, sendo imputada a defesa, ele permanece preso, porque a culpa é da defesa, então não é por aí. E principalmente porque nós temos o Código de Processo Penal que estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva e a reiteração delitiva é um dos fundamentos. Veja, principalmente eu fui delegada titular da Delegacia do Adolescente Infrator, nós tínhamos a seguinte situação: o menor chegava na segunda-feira com uma posse de entorpecente, chegava na quarta autor de furto, chegava na sexta
sexta com roubo e na segunda com latrocínio. Você via evolução em pouco tempo e não se conseguia, de certa forma, porque ele era liberado pela autorização dos pais. Temos a dependência química e tem uma falta de apoio nessas liberdades provisórias. São aplicadas medidas cautelares, seja de monitoração, seja de comparecimento de juiz, mas nós temos que tratar dependência química. Eles têm que ser incentivados a não voltar a delinquir. Veja uma situação que acontece corriqueiramente após os términos das audiências de custódia. Principalmente agora, Teresina tem 2 centrais de inquéritos, né? E tem a região metropolitana. Se cometerem crimes em Alto, Miguel Alves, Alto Longar, eles são conduzidos para a central de inquérito daqui de Teresina para fazer a audiência de custódia daqui. Então, eles vêm na viatura oficial. Se for concedida a liberdade provisória, a ele, mediante aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando ele sai de lá e se não tiver contato com os familiares, ele não tem sequer como voltar para casa. Muitas vezes fico eu, promotor, juiz, a gente faz uma vaquinha para que seja permitido a ele a passagem. Se não, imagine o que ele vai fazer para chegar lá em Miguel Alves, em Alto Longar. O que ele vai fazer? Se não for pedir carona, vai cometer um outro delito para pelo menos chegar em casa. Saindo das audiências de custódia. Então, tem todo um sistema, e principalmente esse tratamento da dependência química, o estímulo à educação, a uma ocupação lícita, que todos nós precisamos nos unir, sentarmos e conversar. E por isso que é louvável a sua atitude. Não só a punição, porque isso é autofágico, nós não temos pena de morte no Brasil, então eles vão voltar para a sociedade. Claro. Sentenciado, cumprindo a pena ou não. E nós sabemos o estado inconstitucional de coisa que atualmente vive as unidades prisionais no Brasil. Melhoramos? Melhoramos. Mas ainda temos muito o que fazer. Dou um exemplo grande de que a reincidência é pequena. Não sei se vocês conhecem as APACs. Conhecem as Associações de Proteção ao Condenado? No Maranhão nós temos 5, no Piauí nenhum. O índice de reincidência da APAC, 5%. Eles ficam soltos. Lá é dignidade humana, trabalho e ocupação lícita. Então, o índice de reincidência das pessoas que estão lá cumprindo penas, sentenciadas em penas de crime, de estupro, homicídio, é baixo. Porque, ao se terminar, hoje a pena máxima é 40 anos, dependendo da idade, esses que estão entrando aí com 19, 21 anos, cumprem 1/6 ou 2/3 da pena, eles vão ser inseridos na sociedade. E nós vamos nos deparar com eles. E se não tiver o tratamento adequado para que não voltem a delinquir, fatalmente vão cometer outros crimes, porque é um círculo vicioso. Agora, a maioria deles não querem se ressocializar. E o que é que nós temos nas unidades prisionais? As facções. Enquanto o Estado vem com alguma política, com medidas alternativas, com penas, a gente vem num Fiat 147 ou no Fusquinha, as facções estão no Maverick, estão na Ferrari. Mas o cara que está em casa agora, ele quer saber, delegado-geral, o que a gente faz para não ver as mesmas figurinhas. Ele liga a televisão hoje, está lá uma operação do Draco, uma coisa espetacular, cada vez mais televisiva, né? Mas aí amanhã o cara está solto. Silas, o que acredito para evitar isso, essa reiteração delitiva, principalmente nesses casos de homicídio, né? E também de próprio roubo, né? Que é um crime violento que você não controlar, gera os latrocínios, né? Realmente é um julgamento rápido, né? O que acontece? Quando tem um indivíduo desse que comete 3 crimes violentos, aí já há um motivo para realmente ele permanecer preso até a instrução. Lógico que não é ad eterno, não vai demorar 4 anos uma instrução dessa. Mas se a instrução é realizada dentro do tempo razoável e esse indivíduo for condenado, a gente vai acabar com esse problema. Pelo menos vai diminuir muito, né? Eu concordo com a doutora Idete em relação a essa questão. Não existe pena perpétua. Então, a gente tem que entender que vão voltar para a sociedade. Alguns com muito mais tempo, né? Nesses penas mais graves. Mas, assim, realmente é um problema muito difícil, porque eu não estudei a fundo esse assunto, mas eu penso assim, num desses indivíduos que mata, arranca a cabeça de uma pessoa, corta, esquarteja, de como é que esse cara vai voltar para a sociedade. Não é fácil, não, você pensar nisso. Ainda bem que nós temos essas associações, viu, defensor? Porque... E voltam, e vão... Não, um questionamento que eu fico pensando, porque parece que ele está ali numa perdição, não tem mais aquela noção de dignidade humana, né?
Mas é lógico que ele tem direito a ser a defesa. As regras Lógico. do jogo são essas. E assim, quando se fala em teoria do crime, a pena ela tem um caráter de prevenção e de retribuição pelo crime. Alguns conseguem se reabilitar. Muitas vezes, essas vezes, você está em restaurante, um garçom está lá. Foi autor de crime, respondeu por homicídio e conseguiu se ressocializar. Às vezes, a religião, a espiritualidade contribui. Mas, assim, eu quero testemunhar que o judiciário, principalmente nos últimos tempos, nossa pauta de audiência, eu sou atualmente titulada da primeira Defensoria Criminal. Nós temos 9 audiências. O meu juiz sentencia em audiência. Sentencia. As alegações finais orais do Ministério Público da defesa oral. Já sai sentenciado em audiência. 9 processos em audiência. E assim, todos nós, o processo judicial eletrônico, principalmente depois da criação dessas varas, nós temos varas especializadas de roubo na capital, com um juiz titular e 3 auxiliares. As audiências acontecem simultaneamente. O CNJ expediu uma recomendação, que é um ponto principal, que chamam dos acusados multireincidentes. Se a pessoa tem vários processos, todos os processos dele devem ser julgados. Até para que se tenha, ele, uma vez sentenciado, a unificação da pena e ele comece a cumprir. Porque o que acontecia antes dessa reforma? Ele tinha processo na primeira, na segunda, na terceira, isolado, era sentenciado em um, tinha o direito de recorrer em liberdade, que aí é o que acontece muitas vezes. Logo depois, cometia outro crime, voltava, ficava respondendo os processos, não tinha trânsito. Agora, com unificação e com julgamento unificado, ele tem-se condições dele começar a cumprir a pena de todos de uma vez só, sem esse efeito ioiô. Sai hoje, responde liberdade, volta com outro crime. Então, quero testemunhar isso a você como quem lida no sistema de justiça todos os dias, de segunda a sexta-feira, que o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Polícia têm trabalhado nesse sentido de que, uma vez tendo elemento suficiente, vem na sentença. Obviamente, se nós não concordarmos com a sentença, eu digo nós em termos de defesa técnica, vamos fazer o recurso. Vamos recorrer. Para a polícia é ruim demais. Você prender hoje e encontrar com o cara amanhã, né, Lúcio? Há casos e casos, né? Por exemplo, eu não vou dizer que não é razoável o juiz, vamos dizer, conceder uma liberdade a um estelionatário que... Né? Porque é um crime sem... 171, cometido sem violência ou grave ameaça. Agora, sim, o indivíduo que atua na criminalidade violenta, roubo, homicídio... Olha, teve um tempo que nós tivemos aqui o capa preta, isso é inconstitucional, né? Mas eu acho que a doutora Udete respondeu. Com essa resolução aí do CNJ... Ele já dá, a diretriz. O direcionamento. A ficha do cara. Mas é isso. Por isso que eu acho que tem que tratar, assim, alguns crimes diferenciados. Eu quero que o meu tempo é curto. Pois não. É a lei, defensor. É a lei. Precisa a nossa mudar. Constituição. Não, nós precisamos aplicá-la de forma eficaz e melhor. Em todos os sentidos, né? Precisamos ter a estrutura necessária, assim como o delegado falou, e é verdade. Os inquéritos melhoraram substancialmente. Antes atacávamos as faltas de laudo. Era um porte de arma, né? Isso. Em tese, o laudo não chegava nunca. Para você saber a potencialidade da arma. Melhorou a prisão. Saímos melhorando. Essas instituições, elas precisam evoluir. Principalmente com toda a tecnologia e, ao mesmo tempo, a sociedade civil como um todo, nós precisamos tratar de reinserir, porque eu digo, isso é autofágico. Se nós não tratarmos o detento, o interno, quando ele voltar... Sem querer, doutora. Mas chega-se num momento... Você já imaginou eu estar preocupado com o táxi que o bandido que me assaltou vai voltar para casa? Ele foi solto na audiência de custódia e aí ele não tem como voltar para mim. Eu quero saber que Satanás voltou para casa. Ele corre o risco de cometer um crime ao voltar para casa e a vítima pode ser você. Pode. E vai ser de novo. Se o TJ tivesse lá um programa, ou o Estado aqui, o Vale Transporte, você está respondendo em liberdade. Entre bem aqui em contato com a sua família, faça alguma coisa. Mas isso é lógico, porque o índice de crime, ele passa necessariamente pela linha de pobreza, pela falta de educação. E principalmente a dependência química. E a pessoa sob o efeito de substância alucinógena, ele não sabe. Se ele for assaltar, ele não vai saber quem sou eu, se foi eu o prendi ou se eu o soltei. Deixa eu lhe dizer. O que nós vamos fazer? Nosso tempo está estourando, mas o que nós vamos fazer para não ficar esse essa coisa? Já melhorou, mas precisa melhorar mais. Certo, mas em relação à legislação, a doutora Udete falou, mas eu discordo só um pouco. Eu acho que algumas penas ainda são baixas, né?
por exemplo, a pena do roubo eu acho que é uma pena baixa, certo? É um crime muito grave. Gente, me permita, a pena do roubo, a básica do roubo do capture é de 6 a 10 anos. Aí de 4 a 10. Aí vem as qualificadoras. As qualificadoras, se tiver arma, se tiver concurso de pessoa, a gente tem penas de roubo, eu lhe digo que tá 17, 20 anos. Aplicadas. Nego condenado com isso aí, doutora. Sentenciado. Sentenciado, lhe digo. Eu digo, eita, que a tinta da caneta... 17, 18 anos, um roubo. Pois é, mas, doutora, o roubo, por isso que eu falo, o roubo, ele é o prenúncio do latrocínio. Sim. Né? Então, assim... Porta de entrada. O cara recebeu uma arma aqui na cabeça, ele não já era só o dano físico, ou o dano patrimonial, já dano psicológico. A gente entende. E é o crime que mais hoje incomoda, né? Então, assim, alguns crimes eu acho que a pena poderia ser ajustada. Maior para a turma não estar... justamente para passar mais tempo. Olha, as penas, gente, passar mais tempo nas nossas unidades prisionais. A senhora acha que não resolve? Com as facções lá dentro. Atualmente se tenta também justiça seja feita ao Conselho Nacional de Polícia Penitenciária. Tem que se separar por idade, por tipos de crime, pavilhões até, tem pavilhões dos faccionados, pavilhões dos evangélicos, mas ao sair dali, muitas vezes as facções, elas mantêm as famílias dos apenados, porque sabem que estão perto de sair, ou quando saírem vão cometer outros crimes. Nós precisamos usar a inteligência para tentarmos furar essa bolha. Tudo bem, eu admiro o seu pensamento, eu não concordo com ele, mas admiro, eu acho que é um pensamento. Né? Nós não temos pena de morte nem prisão perpétua. Não temos pena de morte para o cidadão, né? O cidadão, o cara que está lá preso, que vai sair, ele já decretou a minha pena de morte se ele me encontrar na rua. A questão dos presídios, inclusive o casal Augusto está fazendo um grande trabalho. Grande. Temos que reconhecer. Muito bom. Me surpreendeu o coronel, hein? Sim, um militar, mas que tem uma política de ressocialização diferenciada. Mas aí é uma questão de escolhas, por exemplo. É melhor esse indivíduo, desculpa, não é o termo, não falo pejorativamente. Está preso. Ele está preso, mesmo numa situação dessa, ou ele está na sociedade com Rapaz, é melhor ele estar preso. Assim, doutora, é uma coisa que a gente fala em relação ao menor infrator. É melhor o cara estar preso. Ele não quer ir para a casa dele, ele quer ir para a minha não dá certo. Mas, como eu lhe disse, regra do jogo, Constituição e lei. Muitas vezes a gente entende que até a própria família. Os familiares chegam para a gente, doutora, melhor estar preso. Infelizmente, nosso tempo estourou. Muito obrigado. De qualquer maneira, nós jogamos um assunto no ar. E isso é importante para o meio de comunicação. Estarmos tratando isso como um todo. Está aplicando, sabemos que melhorou, que pode melhorar mais. Ainda que tenhamos opiniões divergentes, mas nós temos que tratar, quero só enfatizar isso, essa ressocialização. Isso não pode ser utópico, isso tem que acontecer. Cida, só para finalizar, doutora, dizer assim, que a gente está na área da segurança e lógico que a gente quer manter a segurança e principalmente combater de forma firme principalmente a criminalidade violenta, certo? Que é a principal que a gente tem que ser manter esse violento. A sociedade sente mais. Mas assim, eu deixar claro, Silas, que a advocacia é essencial realmente a justiça e que não podem nem ser sentenciados se não tiver a defesa adequada. Qualquer um de nós pode passar por um infortúnio e precisar. Nosso tempo estourou, gente. Obrigado. A gente deu uma contribuição.